Papa Francisco, nessa catequese que Joana falou, ele vai dizer que rezai sempre, né? Sem cessar, até mesmo, né? Até mesmo quando você não sente vontade, você precisa rezar, né? Então, obrigado pela contribuição aí de cada um de vocês, mas nós vamos aqui, até respondendo uma pergunta, como motivar ao povo ao retorno da oração? Quando nós falamos na semana passada que nós somos chamados por Deus a ser coordenadores, nós estamos aqui, eu vou falar de coordenador porque nós estamos direcionando a oração para coordenador. Claro que ela vai tomar um leque maior quando né, ela serve para outras questões, mas aqui nós estamos falando para coordenadores. Então, nós falamos que vocês são pessoas que o Senhor chamou para aquele serviço. Agora, a partir que o Senhor nos chama para aquele serviço, tudo isso que Joana falou, nós e Cláudio e Antônio falaram, é a necessidade da oração para que este serviço de coordenação, ela mantenha-se firme. Ou seja, para cumprir a missão, eu preciso da oração. Se você não rezar, você não vai cumprir a missão de coordenador. Isso você pode ter certeza disso. Se você não olhar a sua vida de oração, você vai estar sempre dizendo que o seu grupo de oração é chato, existe pessoas muito chatas, que é muito cansativo, que tem muitas coisas a fazerem, porque você está esquecendo do mais essencial, que é a oração. Veja, o São João Paulo II, ele vai dizer, está no catecismo também, que a oração é a pedagogia de santidade. Então, veja, ele diz o seguinte, olha, ele nos ensina, o São João Paulo II, né? Eu falei o Papa, mas é São João Paulo II, que a pedagogia da santidade há a necessidade de um cristianismo que se destaque, principalmente pela arte da oração. Então, veja, para eu coordenar um grupo de oração, pode ter certeza absoluta, eu preciso correr atrás de ser santo. Então, como é que eu vou motivar o povo a orar? A motivar o povo a ser santo. A buscar Jesus como único Senhor e Salvador. Não existe outro caminho. Eu posso ensinar muitas ideias psicológicas, eu posso ensinar muitas ideias sociais que tem aí, muitas palavras de efeito. Não vai ter força nenhuma. A única solução é buscar a ser um homem e uma mulher santo. Que seja uma pedagogia. Veja, a pedagogia é algo que ensina continuamente, não é uma questão naquele momento. Então, veja, outra coisa que também São João Paulo II vai nos ensinar é que o cristianismo, né, ele é daquelas pessoas que têm a graça de acreditar em Jesus Cristo. Então, se você crê em Jesus Cristo, queridos irmãos, se você crê em Jesus, você reza. Quando um homem e uma mulher está sem rezar, é porque a fé em Jesus. Veja, eu falando a fé limpa, uma fé sadia, está deixando de existir. Às vezes eu começo a buscar Jesus pelos benefícios e não por aquilo que ele é. É por isso que a oração, eu preciso dizer bem assim, e aí a oração que foi a oração de Santa Teresa, né? Que eu vou aqui dizer, eu vou esmiuçar mais um pouco, ela faz o seguinte, eu vou ler novamente, o conceito de oração de Santa Teresa do Menino Jesus. Ela diz: para mim, a oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado para o céu, é um grito de gratidão e de amor, tanto no meio da tribulação, como no meio da alegria. Veja, queridos, esse conceito de oração, eu achei ele muito fundamental. Porque ele diz o seguinte, para mim, Santa Teresa diz, para mim, ou seja, a oração é algo pessoal. Eu não posso querer rezar como você não pode querer rezar como filho. É uma intimidade entre você e Deus. Né? Aquele momento único que existe. É um impulso do coração, é um desejo. E como é que nós desejamos rezar? Quando nós buscamos a santidade. Quando nós acreditamos no poder da cruz. Quando nós acreditamos no nome de Jesus. E tem muitas coisas para tirar de nós
essas realidades. Quantos de nós, queridos irmãos, veja, rezamos pelos benefícios. Não adianta. Você vai ter coordenador, não vai dizer que você vai rezar e os problemas vão sair da sua vida de maneira que vai ser um love. Não. Você vai continuar com aquela dificuldade muitas das vezes, mas você vai superar, você vai vencer. E é essa a graça da oração. Certo? A oração não é algo mágico, não. Mas nos leva ao caminho. Essa comunicação que foi falada por Joana, foi falada por Antônio, por Muniz, certo? Mas é um diálogo que leva você a ter esperança, né? A ter esperança. Veja, então, nós precisamos saber que um homem que não crê em Deus, em Jesus Cristo, o homem que não crê, que Jesus é o seu Senhor, que ele faz tudo, que ele é capaz de fazer todas as coisas, você não vai rezar. Então, veja, quando é só nós olharmos quando foi que nós começamos a rezar, quando nós experimentamos o primeiro amor na renovação carismática. Não começou pela oração, meu querido, no sentido, mas foi algo que veio além, ou seja, uma crença absoluta no nome de Jesus. Isso me levou a rezar, a passar noites em vigília, a pegar a palavra de Deus e me usar. Foi acreditando no poder de Jesus. Foi quando eu tomei consciência que Jesus é o meu tudo. Que Jesus é o meu norte, é o meu caminho. E aí você começa a abrir a sua boca, os seus lábios para orar. Então, nós precisamos ter essa consciência de que eu preciso acreditar, eu preciso buscar a santidade, não é? Ou seja, pela arte da oração. Então, se você não é uma pessoa que busca essa santidade, capaz que você não esteja rezando. Quantos de nós estamos dizendo que oração já não é mais? Quantos grupos de oração chamam outros, irmãos, porque tem uma vida mais regrada, dizem bem assim, ela só gosta de tudo, ela é muito fechada, não se abre a vida. Quantas pessoas veem isso? Porque o mundanismo já está entrando dentro do coração. Veja, meu querido, e eu digo isso, eu já falei isso até ao bispo de lá de Aracaju, quando eu morava lá. O Satanás conseguiu entrar nas pastorais de maneira muito forte. A renovação e os papas todos conhecem isso. Veio com maneira muito eficaz de tirar esse mundanismo que entrou. Mas parece que nós estamos perdendo essa ousadia no espírito e permitindo que esse mal adentre em nossos grupos de oração. Por quê? Porque nós aferricemos, nós deixamos de rezar, porque a santidade já não é mais importante. Porque eu já não acredito tanto que Jesus pode me curar agora. Eu começo a buscar mais psicólogo do que os padres. Não que não é contrário buscar psicólogo, busque. Mas que esse psicólogo não consiga você tirar da oração. Eu sempre digo, psicólogo é sempre bom. É um profissional de excelência. Mas a oração, ela é, como diz, algo inesquecível. É o oxigênio, não é? Então, meus queridos, se nós não acreditamos, não é? Diz lá em João 15:4, porque sem mim nada podeis fazer. Então, orar é uma ordem, um mandamento do Senhor, né? Esse nada diga que por nós mesmos não conseguimos fazer o bem, né? E pior, não conseguimos evitar o mal. Então, se você não reza, você não vai conseguir evitar o mal do seu grupo de oração. Você não vai conseguir acolher, trazer para o bem para o seu grupo de oração. E aí a gente fica dizendo bem assim, meu Deus, meu grupo de oração está com dificuldades. Reze. Reze.
Eu tenho um testemunho de uma menina, ela tem uns problemas com a família, e eu aconselhei muitas vezes, e nada resolvia. E eu cheguei assim para ela uma vez, falei assim, olha, toda vez que você ia falar uma coisa, ia falar algo, eu dizia assim, reze, minha irmã. Ela passou uns 2 anos isso. Ela dizia, eu soube hoje, né? Eu soube, hoje não. Tem aí uns 15 dias, 20 dias atrás. Aquelas, Carlos, você, toda vez que dizia reze, aquilo deixava meu coração muito enraivado. Mas agora eu entendo por quê. Por que ela entende? Porque ela começou a rezar. E ela viu tudo aquilo que ela tentava vencer pela força, vencer pelo conhecimento humano. Nada resolvia. Foi preciso a oração. A oração de quem crê que Jesus Cristo pode fazer tudo e nós nada, certo? Então, é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Agora, meu querido, nós precisamos, como carismáticos, nós estamos esquecendo de algumas fontes para rezar. E uma das fontes de oração é a palavra de Deus. Eu falava para a Joana que eu fiz, né? Toda vez que eu pegava a palavra, eu queria entender. O que é isso aqui? O que significa essa palavra? O que Jesus queria dizer? Quem era que estava? Os personagens. Aí criava, toda vez que eu queria pegar a palavra, eu queria estudar a palavra. Aí eu disse, não. Momento de estudar a palavra é algo, momento de rezar com a palavra é outro. Rezar com a palavra, rezar com as palavras que estão ali, com as letras que se encontram na palavra de Deus. Quantos de nós rezamos com os salmos nos grupos de oração? A palavra fazia parte do início, do meio e do fim do grupo de oração. E hoje só faz parte da pregação. Hoje a nossa vida, nós rezamos um versículo pequeno e já achamos que está demais. Nós não utilizamos a palavra de Deus para rezar. Isso é muito perigoso para nós, como católicos, como carismático, porque, veja, meu querido, não que a igreja nunca desacreditou na Bíblia, ao contrário, a igreja sempre acreditou com toda a força, com toda a coragem. Mas houve um espaço na igreja, depois da Idade Média, que o povo foi esquecendo a Bíblia. A renovação carismática vem a esse resgate da palavra de Deus, de rezar com a palavra. Então, quando nós estamos em nossa casa, em nossa vida, nós precisamos rezar com a palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser a fonte primária da sua oração. Aqui eu não estou dizendo que nós podemos esquecer todas as maneiras de rezar. Não. Reze da liturgia, orações, aquelas orações que nós conhecemos, Pai Nosso, Ave Maria, maravilhosas, não devem ser nunca esquecidas. Mas a palavra de Deus deve ser algo diário. Deus fala extraordinariamente comigo e com você, por meio dos dons. Mas, ordinariamente, o jeito que Deus fala, que eu não preciso de tanto conhecimento, de algo extraordinário, é pela palavra de Deus. E por meio da Santa Igreja. As vias ordinárias. É só pegar para ler. Você vai ver lá. Não é? Agora, quando nós rezamos para nós, veja, coordenador, uma coisa que acontece muito. Eu pego a palavra de Deus na minha casa e estou rezando. E aí aquela palavra difícil, que é um tapa na minha cara, entre aspas, né? Que na verdade é o Senhor te mostrando ali para que você saia de uma situação. Aí você já pensa em outra pessoa. Não! A oração pessoal é sua. Se for glória, aceite. Se for cruz, aceite. A oração pessoal é por isso que Santa Teresa vai dizer, para mim, a oração. Então, para você que está rezando, é você e Deus ali.
Se tem palavras difíceis, é preciso que nós fazemos o caminho de volta. É preciso se converter. O Senhor diz, se convertei-vos os vossos corações. Aí você diz, deve ser para o meu marido, deve ser para minha esposa que não vai para o grupo de oração. Não. A oração pessoal é para você. O Senhor está dizendo, se converta. É comigo que rezo. É com você que está rezando. Então, a gente precisa ter muita consciência disso. Porque também nós estamos trazendo as palavras, as ordens de Deus que nós rezamos. Veja, nós estamos rezando para o Senhor dizer aquilo que eu quero. Quando Ele diz, eu só assumo aquilo que eu quero. Aí eu transfiro aquilo que eu não quero para outros. Isso é você não cumprir e não obedecer o que o Senhor está falando. Nesse belo diálogo em que nós estamos ali com Deus, Deus fala, né? Joana falou do ciclo carismático. Eu louvo, eu peço, eu rezo, silencio. Aí o Senhor diz, filho meu, convertei-vos. Aí convertei-vos, né? E vai ganhar na cena, um exemplo. Aí você, só vou ficar ganhando com isso, vou ganhar na cena. O convertei-vos deve ser para o meu filho, porque ele não vai para a igreja, não é? É assim que nós estamos rezando hoje. Querido, essa oração não está chegando ao coração de Deus. Aliás, a sua oração chega ao coração de Deus, mas não chega ao seu coração aquilo que Deus quer para você, porque você tem rejeitado. Eu digo você, mas eu me incluo também. Né? Então, meus queridos, nós precisamos, né? Nós precisamos rezar com a palavra de Deus. Veja, Joana falou aqui de nós louvarmos o Senhor, e Joana falou aqui muito bem do louvor. Então, louvar é uma necessidade. Necessitamos reavivar o louvor em nossas orações pessoais. Muitas das vezes você diz, eu louvo no grupo de oração. Mas você tem louvado na sua oração pessoal? Ou sua oração pessoal só Pai Nosso que está no céu, santificado, Ave Maria, cheia de graça. Será que é assim? Eu estou sendo sincero com vocês. Não é? Porque aí a gente vai reclamar que o grupo de oração está ruim. Claro. Não tem a sustentação que é a oração. Vai continuar ruim o tempo todo. Eu falei aqui a semana passada que nós precisamos parar uns 4 meses. O meu grupo de oração lá em Aracaju. Porque a coisa não estava. Nós estávamos sem rezar. Nós só olhava, o irmão era ruim. O irmão que era isso, o irmão que era isso. Aí a diocese, né? A diocese veio, nós levamos a situação para a diocese mandou um grupo da diocese para lá ficar conosco, nos ensinando novamente a fazer o caminho da oração para que a obra do Senhor não fosse perdida. E não foi nem só a obra do Senhor, a nossa vida. A nossa vida. Então, queridos, esta oração, ela é uma necessidade. O louvor, como já disse muito bem Joana, ele reconhece imediatamente que Deus é Deus. Deus é Deus. Por isso que eu louvo a Ele. Né? Por isso que eu louvo. Então, eu sempre digo assim, que o louvor é a certeza do milagre. A ação de graça é a concretização do milagre. O louvor, você está rezando a Deus porque Ele é. Então, eu estou aqui, eu estou, vamos dizer assim, vou dizer uma doença aí, com o câncer, um exemplo. Não se apavore com isso, não. Com câncer. Mas eu louvo ao Senhor. Aqueles que não conhecem Jesus, eles dizem, é doido, é louco. Senhor Jesus, eu te louvo pela minha vida. Mas esse louvor não é agradecendo porque eu tô com tumor, não. Esse louvor é porque eu creio que o Senhor pode operar maravilhas. E a partir que Ele opera, eu tenho doação de graças. Glória a Ti, Senhor. Obrigado pela cura, pela libertação. Obrigado pela cura do câncer. E aí nós vamos, querido, nós precisamos reavivar o louvor, reavivar a ação de graças do grupo de oração, não é? Veja, não é uma fórmula mágica. Não é uma fórmula mágica que para atingir o que se quer, o louvor. Não.
O louvor não é, eu não louvo ao Senhor pensando em ser santo. Eu não louvo o Senhor pensando em ser curado. Não. Quanto de nós estamos louvando o Senhor pensando em ser curado, Senhor, né? E aí a gente começa a misturar a oração. Não. Eu louvo o Senhor porque Ele é Deus, porque Ele é o Senhor, né? Então não é nada mágico. Quando louvamos a Deus, não fazemos baseados nos resultados, mas é baseado na palavra de Deus, baseada no nome de Jesus, e também baseado na situação tal como se apresenta. Como é a nossa situação? A oração de Santa Teresinha vai dizer: um grito na tribulação e na alegria. Um grito de louvor e de amor. Será que, vamos lá, você está com grande dificuldade na sua vida? Será que você consegue expressar esse louvor? Né? Será que você louva o Senhor? Né? Então nós precisamos aprender. E aí, ele faz aquela pergunta: mas a minha vida está tribulada, é muita situação difícil, eu já não tenho mais como, eu não sei mais rezar. Então você precisa de ajuda dos seus irmãos. Abra o teu coração aos teus irmãos e diga: eu falei a semana atrasada, que essa obediência, nós precisamos criar uma rede de conhecimento com os irmãos, e nós precisamos dizer: meu irmão, eu estou sem conseguir rezar. Mas por que, meu querido? Porque hoje nós não falamos mais isso, porque o orgulho tomou conta de nós. E eu não reconheço que eu estou necessitado, com medo daquele irmão de assim, mas ele é coordenador de grupo de oração, ele é coordenador e ele está precisando de oração. É isso que eu preciso mesmo. Sabe? Chama-se o povo do grupo da sua reze. Eu preciso de oração. Mas aí a gente fica segurando ali, dando, sabe? Sem pedir ajuda aos irmãos e morrendo. A oração é um ato de humildade. Reconhecer que eu preciso. A oração também é você reconhecer que você precisa. Então, independente da sua situação, louve o Senhor. Outra coisa também, meus irmãos, que Joana já falou, eu vou dar um repeteco aqui. Rezar com a identidade e com os carismas. Veja, quando nós estamos rezando, seja na comunidade, seja em nossa casa, nós precisamos pedir os carismas. Deve ser pedido com fé e exercido na humildade, na harmonia, na ordem. Veja, precisamos rezar utilizando sempre os carismas, seja na oração pessoal ou na comunitária. Os carismas é uma necessidade. E aí, você já percebeu que hoje a oração digamos assim, o carisma que ficou único na nossa oração ainda é a oração do Espírito, a oração em línguas. A gente não vê mais profecias, a gente não pede mais discernimento do Espírito. Veja, queridos, como é bom. Nós, como carismáticos, nós temos esse jeito doido de rezar. E agradeça ao Senhor. Eu quero continuar ainda, né? Eu quero continuar com essa alegria de rezar da forma da renovação carismática. É a minha identidade, eu preciso rezar com a minha identidade. Não preciso ficar meio tíbio, meio com vergonha, porque o meu padre não gosta, porque a comunidade fica falando mal. Papa, olha, de todos os papas que conheceram o movimento da renovação, elogia. Papa Francisco, no último evento que teve em Roma, ele falou o seguinte: não deixem de rezar da sua maneira de falar com Deus, da sua maneira de rezar. Ore do seu jeito. E nós estamos esquecendo. Não, nós precisamos retornar a essa ousadia no Espírito. Então, veja, quando nós rezamos em nossa casa com o dom de língua, esse dom de línguas, ele vai nos ajudar. Ele vai nos, como diz mesmo a palavra, aquele que fala a língua edifica a si mesmo.
né? Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Então, é um momento de você se edificar. Deixar que o Espírito fale. Uma vida no Espírito, né? Uma vida no Espírito, meu irmão, não é eu falar do Espírito, não. Mas é uma vida preenchida, sempre mais transbordante do Espírito Santo. E quando o Espírito vem, ele vem com seus dons. A vida do Espírito é uma vida dominada pelo Espírito Santo. Então, é uma vida lapidada pelo Espírito Santo. Eu preciso disso. Ou vocês fazem isso, ou vocês vão ficar para trás. E não só como coordenador, mas com pessoas de Deus. Né? Com pessoas de Deus. A vida do Espírito é uma vida impulsionada pelo Espírito Santo. É uma vida de relação, né? Entre pessoas. Então, veja, a orar pedindo os carismas é isso. O mais importante não é os carismas, mas é o Espírito que age em mim. É o próprio, ele que é o dom por excelência. Veja, queridos irmãos, quando nós rezamos, por exemplo, com o dom da profecia, esse dom ele vai nos edificar, nos encorajar, nos confortar. Aí você está com aquele problema imenso do seu grupo de oração. E aí, você nessa intimidade com o Espírito, nessa vida do Espírito, vem profecias para você. Para encorajamento seu, pessoalmente. Você está na sua oração pessoal. E aí você cai de não acreditar que isso pode ser resolvido. Aí você diz bem assim, mas não dá, aquela pessoa é muito difícil. Como é que vai ser? Está entendendo? O Senhor está falando com você, mas a recepção do que o Senhor fala que está sendo mais complicado. Está sendo mais complicado. Então, a profecia é algo necessário. Veja, outro dom, queridas irmãs e irmãos, que eu amo de paixão, ele é particularmente, para mim, um dom por excelência, apesar que não tem dom maior do que o outro. Mas o dom que é discernimento dos espíritos. Esse dom, ele é capaz de levar você a discernir que espírito está agindo. Veja você nessa oração pessoal. Você lá nessa oração pessoal, rezando, e antes uma pessoa chegou para você, do seu grupo de oração, e trouxe uma palavra de alguém. Irmã, olha, fulano está fazendo isso. Mas você não sabe. Você não estava lá. Você não pode fazer um julgamento humano, porque você vai sempre pender para o lado daquela pessoa que tem mais intimidade com você. Mas aí, nessa intimidade, nessa vida impulsionada pelo Espírito, nessa vida lapidada, burilada e bastante trabalhada pelo Espírito, o Espírito vai dizer para você qual é a realidade do acontecido. Você vai discernir se aquela pessoa veio falando com você com aquele Espírito de Deus, da forma que Deus queria, ou ela veio com mentiras. Ou o que ela falou não é... Veja, o Deus vai te ensinando na oração a dizer, a coordenar, a governar o seu grupo de oração. A dar instruções ao seu grupo de oração. É a partir da oração pessoal. Veja, se você não reza em casa, queridos irmãos, você vai para o grupo de oração, chega lá, você não vai ficar batendo cabeça. É preciso que o Senhor, você já sai com o seu grupo de oração já aqui, ó, na mente, mais direcionada por Deus, por meio da oração pessoal. Nós tínhamos uma prática muito boa, que se perdeu. Nós chegávamos meia hora antes do grupo de oração. Porque aquelas pessoas que estavam com alguma dificuldade, nós ia rezar sobre ele, para que o Espírito tirasse toda a dificuldade, para que o grupo de oração andasse de maneira conforme Deus queria. Mas nós esquecemos essa prática tão boa dentro dos nossos grupos de oração. E esquecemos também, muitas das vezes, de nos preparar em casa. O grupo de oração não é só no dia da reunião de oração. O grupo de oração é uma constante oração. Não é? Constante oração. E aí, meus queridos, lá falando sobre discernimento dos espíritos,
lá em 1 João, capítulo 4, versículo 1, vai dizer que a palavra de Deus vai dizer o seguinte para nós: caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantarão no mundo. Veja, será que nós vamos examinar o espírito, né? Lá, por exemplo, Efésios 6:10. Não é contra o homem de carne que temos que lutar, mas contra principados e potestades. E aí nós ficamos brigando com o irmão, ficamos lá batendo. Não. Queridos, não, nós precisamos examinar, e só se examina se é de Deus ou não através da oração. Não há outro jeito. Não precisa você ter a ciência, o conhecimento, ser um cientista, ser um bom professor que conhece todas as ciências. Não adianta. Não adianta. Para Deus, isso não adianta tanto. Não é necessário para governar um grupo de oração. Ajuda, viu? Ajuda bastante se estiver unido com a oração. Então, não extingais o espírito. Não desprezeis, né? Examinai tudo, abraçai o que é bom. E aí o discernimento do espírito entra muito nisso. E aí, já terminando essa parte de profecias, né, de oração, outra palavra de ciência. Aí você rezou o discernimento dos espíritos, aí o Senhor te mostrou uma situação correta. E aí, através da palavra de ciência, você vai dar um diagnóstico de como resolver aquilo. Mas como é que o Senhor vai te dizer? Você ficando parado lá? Não, rezando, é Ele que vai dando todas as direções. É por isso que nós, quando estamos rezando, é preciso que nós tenhamos um cadernozinho, anotar tudo aquilo um pouquinho, que a gente vai lembrando ali, anotando a direção de Deus. No nosso silêncio, aquela direção de Deus, a gente vai anotando. E a partir do que a gente falou sobre essa forma de rezar, as fontes de oração, né, que são os carismas e a Bíblia, tem outras fontes, mas eu queria só me reservar a esses dois. Nós podemos dizer bem assim, por que eu preciso rezar? Né? Por que a importância de rezar? Veja, o ser humano tem uma condição de pecado, a tendência dele é a concupiscência, ou seja, o mal. Constantemente é uma força que atrai as pessoas para essa condição de fazer o mal. Então, eu preciso ter consciência disso, da minha condição. Certo? Então, ter consciência da sua vida é um dos motivos que leva você a reconhecer a importância de rezar diariamente. Veja, há uma palavra de Deus lá em Mateus 26:41 que diz: o espírito é forte, mas a carne é fraca. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Certo? Veja, para você ser um cristão forte, equilibrado, senhor de si mesmo e capaz de amar, você precisa aprender a rezar. Você precisa, né? Esse senhor de si mesmo é aquela pessoa que não se deixa ser vencido por palavras, né? A pessoa chega para você e diz uma coisa, aí você já assume como aquela palavra para você. Não, não é? Veja, Jesus sempre rezava, sempre ensinou a rezar, né? Nós que, muitas das vezes, não rezamos. Veja, agora eu vou falar uma coisa interessante. O que é mais importante no seu grupo de oração? Tirando Deus, óbvio. Deus é o mais importante, o Espírito Santo, a Trindade é o mais importante. Mas o mais importante depois disso, né, digamos assim, humanamente, é você, coordenador. Você é o mais importante. Então, veja, se você é o instrumento mais importante nas mãos de Deus para aquele grupo de oração, no ministério de governar, de coordenar, por isso você deve rezar. Porque como você é o instrumento mais importante, quem será mais atacado? O coordenador. Óbvio. Satanás não é burro. Ele não é burro. Então,
Você é o instrumento de Deus para aquele tempo, conforme o seu chamado a ser uma pessoa, né, que faz, que é importante nas mãos de Deus para dar frutos. Então, você é o instrumento mais importante. Então, a coisa mais importante que está acontecendo na sua vida hoje não é a sua coordenação. Essa é fruto. Essa é fruto daquilo que Deus está fazendo por você. Daquilo que Deus está fazendo por meio da oração por você. A coisa mais importante que está acontecendo em sua vida é o que o Espírito Santo está fazendo diariamente, moldando dentro de cada um de nós, que acontece por meio da intimidade oracional. Se você não reza, a sua coordenação não será tão importante. Porque você vai levar a perder uma obra. Então a gente precisa ter consciência disso, né? Nunca percamos de vista que o que temos de mais importante acontecendo na nossa vida hoje é o que Deus está fazendo em nós. Não o que nós estamos fazendo para Deus. Ah, eu faço tudo isso. Aí a pessoa pega o grupo de oração, aí vai para a pastoral do dízimo, aí vai para o Sagrado Coração de Jesus, aí vai para a Filhos de Maria, aí vai... Ele não faz nada, cansa logo. A renovação tem tanto trabalho para você, se você quiser trabalhar, vixe, tem muita coisa. Então, faça muito bem estar na renovação, né? Então, e aí, querido, né? Deus vai fazendo, transformando o seu interior, né? Então, veja, a pessoa que Deus está transformando em você por meio da oração, a pessoa que Deus está moldando, isso é o que está acontecendo e mais importante, como eu falei. Quando o coordenador toma consciência disso, aí ele descobre o manancial de riqueza de onde pode retirar muito para alimentar os seus irmãos. Sem essa oração, você não alimenta os seus filhos. Seus filhos, sim, porque cada um daqueles foi Deus que confiou como filhos espirituais, né? Então, queridos, é muito importante a oração, não é? A oração para que a nossa vida interior tem que ter foco da nossa atenção, não é? E a nossa vida interior é construída por meio da oração.